Acessar aqui pelo Wi-Fi. Temos 3 pessoas conectadas, tá? Você está vendo novamente? Pode começar a conversar comigo. Pode começar a apresentar? Sim. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Arlen Barbosa, eu sou responsável pela área de soluções e inovações aqui da Empresa 1. E vamos aproveitar esse espaço aqui, o webinar da Empresa 1, para que possamos passar para vocês algumas coisas que nós estamos estudando dentro da conectividade de validadores, para colocar os validadores com comunicação online no sistema de bilhetagem. Gostaria de saber se está todo mundo aí acessando, se está conseguindo ver as imagens de forma ok. E a apresentação de forma ok. Estou vendo aqui algumas pessoas já conectadas. E aí vamos dar sequência aqui então ao nosso bate-papo. Então, o nosso tema são validadores online, com comunicação online. O que nós vamos falar? Da história dos validadores, da história da conectividade dos validadores, as dores que nós temos com isso até hoje, as dificuldades, a evolução, as vantagens, a estrutura necessária para rodar online e os desafios que essa nova forma de operação nos traz. Então, na evolução, na história, alguns aí já devem ter visto falar, outros não, os mais antigos aí no segmento, como eu, já tenho aí 16 anos seguindo em bilhetagem. O pessoal fala que eu tenho até uma plaquinha de patrimônio aqui da empresa no colado nas costas. Nós fazíamos a coleta e a conectividade com os validadores através de Palm Top, que era aqueles Palm PC, que eram conectados ao validador através de um cabo USB conectado ao serial do validador. E com isso era feita a coleta, a atualização, e era muito caro, muito demorado esse processo, tinha que subir de carro em carro, era algo bem complicado. E logo depois nós tivemos uma evolução bem interessante, que foi utilizar o infravermelho. Mesmo assim ainda era custoso, era demorado o processo, porque o carro tinha que emparelhar o infravermelho que era instalado atrás do assento do cobrador, com um poste que às vezes era móvel, que ficava no abastecimento, que eles tinham que se emparelhar para fazer a comunicação. E já tinha sido uma evolução, precisava subir de carro em carro, mas isso gargalava o abastecimento, gargalava a fila de entrada nas garagens. E aí veio um grande salto, que ainda é a melhor forma de atuação hoje, em operação, para os grandes volumes de informações que nós queremos comunicar com os validadores, que é a coleta via Wi-Fi. Ela ocorre na garagem, ao final do dia, e hoje o carro pode ser coletado em qualquer posição dentro da garagem. Não precisa estar no abastecimento, ou no lavador, ou pode estar estacionado em qualquer lugar, que ele vai ser coletado via Wi-Fi. Obviamente temos problemas com sombra na garagem, onde não tem a cobertura, uma falha em uma antena e por aí vai. Então hoje o que nós atuamos é com o Wi-Fi. E aí vamos partir para uma evolução. O que seria essa evolução do Wi-Fi? Como foi a do Palm para o Infra, do Infra para o Wi-Fi? É isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, as dores que nós temos atualmente com a forma de coleta. Perda de dados. O que é perda de dados? Hoje o validador ele tem redundância de armazenamento, então o dado efetivamente não se perde. Mas ele
acaba perdendo na entrega para o CCO, tendo que ser coletado posteriormente via pendrive, por exemplo. Né? Com a conectividade do validador, nós poderíamos resolver isso de forma bem mais simples, sem precisar embarcar no ônibus. Os processos são lentos, né? Porque você tem que identificar qual carro não foi coletado, qual carro não foi atualizado, subir nesse carro, mandar fazer uma recoleta, uma coleta pendrive, uma atualização. Então você tem processo lento em cima dessa lógica. O controle é manual e mecânico, acaba sendo visual, olhar para uma tela de um PC para ver o que não foi coletado, ou pós-processamento, emitir um relatório para saber o que não foi coletado. O validador não está conectado. Nós chamamos aqui de uma ineficiência no combate à fraude, mas eu vou falar mais como uma deficiência no combate à fraude, tá? Porque hoje o Vision ele tem uma eficiência muito interessante no combate à fraude. Então, com o validador conectado, nós vamos falar o que nós poderíamos fazer para combater ainda mais a fraude no sistema de transporte. Né? Outra coisa, com o validador desconexo, nós temos aí uma dependência total dos operadores. Temos pouco controle de atualização. E tem um alto custo na atualização e coleta de dados. Então, essas são as dores que nós temos hoje no sistema. Qual a evolução disso? Hoje o validador está equipado com novas tecnologias. Ele tem aí GPRS, 3G e 4G. Por que é GPRS, 3G e 4G? Hoje sabemos muito bem que as redes celulares que tem disponíveis hoje no Brasil não têm uma cobertura total 4G. Né? Então o modem que está instalado no validador, ele tem a capacidade de negociar essa taxa. Tá? Chegando em Edge e por aí vai, mas a gente explicitou aqui o GPRS 3G e 4G, que são as mais comuns, as mais conhecidas. Tem o 2G, também negocia em 2G, porque é a nossa finalidade principal, atende muito bem. Né? Outra conectividade que nós temos, que a gente sempre fala quando conectividade, pensa sempre nesses caras, né? GPRS, 3G e 4G. Mas a gente tem conectividade de GPS, que é buscar a informação do satélite. Eu não envio informação para o satélite GPS, mas eu consigo buscar informação. Outra novidade, e isso a gente acabou de instalar nos equipamentos, é um dispositivo para rede CAN. Hoje o validador tem uma interface CAN, né, para que ele possa ser conectado ao ônibus. Porque hoje o validador está dentro do carro, acaba sendo um ser estranho ao veículo. Né? Ele não tem conectividade a não ser com a catraca e com as botoeiras. Com a CAN, nós podemos fazer uma conexão com o validador e o veículo, conseguindo coletar mais informações de uso, capacidade, volume de passageiros, fazendo uma integração dessas informações, um cruzamento e gerando mais dados para os gestores. Né? E aí tem uma outra tecnologia, não assustem, ela não é um inseto, não é uma doença, não é nada desse aspecto, é o Zigbee. Né? É uma conectividade wireless. Ela veio para suprir uma necessidade que ficou aí em aberto pelo Bluetooth e Wi-Fi. O Bluetooth e o Wi-Fi hoje eles usam uma frequência alta, uma taxa de transmissão de frequência alta. O Zigbee opera em baixa frequência. E ele foi concebido para ligar dispositivos e sensores em pequenas distâncias com a baixa frequência, que é o ambiente onde nós acreditamos ser muito propício, que é o ônibus, que é um ambiente com baixa distância, com pequena distância, que eu não vou influenciar na coleta Wi-Fi, porque a taxa de transmissão é em outra banda, é outra frequência, então eu não tenho influência de uma coisa com a outra, como o Bluetooth teria. Né? Eu não preciso ficar emparelhando, como não tenho que emparelhar no Bluetooth, e eu consigo gerar uma forma de instalação mais fácil com o Zigbee, que vamos falar logo adiante. Então, por que mudar? Ou melhor, por que evoluir? Né? As tecnologias estão aí, é tecnologia por tecnologia? Claro que não. A tecnologia ela tem que gerar benefícios para o empresário, né, para o sistema. Vamos falar um pouquinho disso. As vantagens. Atualização e configuração. O envio de comando remoto. Maior controle operacional.
redução do custo para equipamentos, maior eficiência no combate à fraude, novos serviços e inclusão de novos meios de pagamento. Essas são algumas vantagens que nós vamos falar aqui agora. Então, na atualização e configuração, quais são as grandes vantagens que a gente pode explicitar? Obviamente, a atualização das tabelas, né? Tabela de horário diferenciado, de tarifa, há uma versão de um software que a gente colocou em operação e acabou gerando algum outro transtorno que nós queremos mudar de forma emergencial, ou o governo que mandou fazer uma redução de tarifa no meio do dia para recolher os veículos para fazer uma redução. Isso é inviável, nós sabemos muito bem disso, e temos sofrido com isso nos últimos tempos aí de ter que fazer redução de tarifa. Ninguém gosta disso. O ideal para nós é que sempre aumentasse a tarifa, mas infelizmente nós sabemos que a atual conjuntura do país não está permitindo isso, né? O governo vem nos esmagando cada vez mais. E tem dois grandes benefícios para os nossos clientes, os clientes usuários do transporte, que é a lista de restrito e a recarga. Isso pode possibilitar e possibilita, e hoje já acontece assim, depois eu vou mostrar alguns cases para vocês, que o usuário liga para uma central, informa a perda ou roubo do seu cartão, e aí 20 minutos depois a lista de restrito está atualizada no veículo e aquele cartão não é mais utilizado. Obviamente que a gente tem restrições com sombra, né, de conectividade, mas eu não preciso esperar D+1 para atualizar isso. Assim que o carro pegar a conexão, ele faz a atualização. Outra grande vantagem é a recarga. O usuário poder, via um aplicativo, um app no celular, fazer a compra de crédito do seu cartão e daí a 20, 30 minutos essa recarga já está disponível dentro do validador. Ou a empresa, né, que o RH pode ter se equivocado e não feito a compra na data correta e precisa com urgência colocar as recargas na rua para que os seus funcionários possam fazer o deslocamento casa-trabalho, e solicitem isso aí ao órgão gestor, os operadores, para que ocorra essa habilitação de forma emergencial, né? Isso pode ser um serviço adicional, um seguro, algo que equivalha, que a gente pode prestar aí para essas empresas. Outra grande vantagem é o envio de comando remoto. Como eu disse, nós estamos aí na dependência total dos operadores. E o operador que eu falo é o operador embarcado, né? É o cobrador e motorista. Então a gente depende desses dois operadores, que a finalidade deles efetivamente não é operar o validador, um é fazer a cobrança e o outro é dirigir o veículo. Abrir viagem, abrir jornada, trocar linha, mudar o sentido da linha, né? O outro operador, que é um fiscal, fazer uma fiscalização do veículo. Com o comando remoto, nós podemos resolver isso. Não precisaria ficar 100% na mão do operador. Por exemplo, um operador saiu do carro, largou o serviço, mas não fechou a jornada e levou o seu cartão embora. O próximo operador não consegue fazer o embarque. Com o comando remoto, você poderia fechar a jornada desse veículo e o próximo operador começar a trabalhar sem maiores problemas. Outro item é mais controle sobre os operadores. Por que é mais controle? O que tem a ver com colocar uma interface CAN, mais 10 I/Os ou um acelerômetro que não é conectividade, tá? O acelerômetro não é conectividade, mas ele é uma informação que puramente o acelerômetro, sem ter uma conectividade externa, ela acaba ficando restrita, vou falar agora. Então, a interface CAN, a gente pode fazer uma conectividade com o veículo, e aí o validador vai fazer parte integrante do ônibus, que hoje ele é simplesmente um cobrador eletrônico, para que possa juntar informações, né? Por exemplo, você sofreu um acidente lá dentro do carro, ou alguém, um usuário, sofreu um acidente, com a interface CAN eu posso conseguir constatar que o motorista estava acima da velocidade permitida ou não. Estava dentro da velocidade permitida e foi uma fatalidade, né? Uma pessoa mais idosa escorregou ou não conseguiu segurar numa curva
um pouco mais acentuada, né? E o mesmo se cabe pelo acelerômetro. Freada brusca, um carro fez uma fechada no motorista e ele teve que dar uma freada brusca, e aí uma pessoa se acidentou. Então isso tudo a gente conseguiria mapear, ou até para mapear motoristas que estão operando de forma indevida. O cara fez uma acelerada, uma freada brusca, depois fez outra, a gente gera um alerta para o sistema central com essas informações para que os operadores possam tomar alguma atitude junto ao motorista e até mesmo enviar uma mensagem para ele falando: amigo, segura aí porque vai acabar dando um problema maior para nós e para você. E as 10 IOs que nós estamos incluindo no validador, nós já incluímos no validador, serve para monitorar também a operação. Ela reduz um custo operacional. Que custo operacional é esse? Por que nós incluímos esses IOs? Porque nem todo veículo, nem toda montadora ainda libera a interface CAN para terceiros, né? E ou quando libera, ela é bem restrita. Então, nós estamos aí com a disposição da CAN no validador, mas para encurtar a coisa, colocamos 10 IOs. Por exemplo, com esses 10 IOs eu posso fazer o monitoramento do veículo, da chave do veículo, se esse veículo está com o motor ligado ou não. Então, se o veículo está com o motor ligado, com o validador jornada fechada e parado, tem alguma coisa errada. Está consumindo combustível. Você pode mandar um alerta para o operador e falar: amigo, por que esse carro está parado aí no terminal de embarque com o motor ligado já há 10 minutos? Ou pior, com o motor ligado e o ar-condicionado ligado, consumindo ainda mais combustível. Por que esse carro está aí? Você consegue mapear, por exemplo, uma fatalidade, alguém caiu do carro, né, e alegar que o motorista andou com o carro com a porta aberta. Então eu consigo saber se a porta estava aberta, se o veículo estava em movimento, né, através do censuramento via CAN ou através do próprio GPS, né, medindo a velocidade. Então isso a gente consegue ter um controle maior sobre os operadores e as adversidades que nós somos sujeitos aí no dia a dia. Redução de custo do equipamento. Hoje um ônibus ele tem uma parafernália de equipamentos. Né? Alguns eu até tenho dúvidas se efetivamente tem benefício, né, de N fornecedores diferentes e totalmente desintegrados. Né? Eles não falam um com o outro. Acaba tendo que ter uma operação quase que vamos falar, singular para cada um deles. Né? Então, nós temos aqui o display externo, bilhetagem, LCD, câmera de segurança, LCD de mídia, né? O modem de comunicação, onde tem Wi-Fi, GPS, GPRS, 4G, o contador de passageiros, né, que é bem caro esse dispositivo, um display interno para mostrar linha, computador de bordo, voz, dados, analógico, digital, barramento e sensores, né, para que você possa fazer telemetria do carro, um computador de bordo para interligar isso, um console bidirecional para que você possa ter interlocução com os operadores, né, infravermelho de contingência, Bluetooth, e display externo, para que possa ser exibida a linha, horário, por aí vai. Né? Com o validador, ele substituiu a gama desses equipamentos, né? Reduzindo a interlocução com fornecedores e reduzindo manutenção e forma de integração. E ele integra com N outros. Né? Então, o que ele reduz? Isso aí ficaria um cenário, só para vocês terem uma ideia, da quantidade de equipamentos que o validador é capaz de substituir hoje, atualmente. Né? E o que seria? O modem de comunicação, né, que é o 4G, 3G, o Wi-Fi, isso tudo está contido no validador. O próprio GPS, né, e aí é o AVL completo, com acelerômetro, interface CAN, com toda a estrutura necessária para o monitoramento. Os sensores e chips, com o Zigbee, né, é aí que entra essa brincadeira, e com o barramento de dados, porque hoje a gente passa cabo aí de catraca, validador, energia de catraca, botoeira, console, display, AVL, comunicação com AVL,
Pô, aquele balaústre já não aguenta cabo mais. Olha, como é que você vai passar um cabo com 10 vias para ligar os IOs? Como é que você vai passar um cabo RedCam junto com isso? Um cabo para prover outro serviço, um cabo Ethernet, por exemplo? Isso acaba não comportando dentro do balaústre. Então, com o Zigbee, nós conseguimos fazer a conexão com o sensoriamento, por exemplo, sensoriar 3 portas, sensoriar a ignição, o ar-condicionado, sem necessidade de passar cabo. A gente faz isso de forma wireless, com o dispositivo Zigbee. Ele entra serial no dispositivo e sai Zigbee para conectividade com o validador. E a integração que o validador pode fazer, usando o Zigbee também, display externo, LCD de mídia, câmera de segurança. Nós não queremos gravar a segurança, mas sim poder gerar um trigger na segurança, como, por exemplo, o botão de pânico for acionado, porque ele vai estar no AVL, que é o validador. O validador sabe, ou quando der uma freada brusca, eu posso também gerar um trigger na câmera, né? Ou quando der uma acelerada, ou algo que equivale. Né? A gente pode sempre utilizar o artifício para melhorar o controle que nós temos dentro do veículo. Né? O contador de passageiros, para que a gente possa fazer uma média de embarque e desembarque, porque normalmente os veículos eles só têm uma catraca, e normalmente no embarque, né? Então o desembarque acaba sendo desconhecido, né? De forma tecnológica, de forma automatizada, né? Acaba a gente tendo que colocar lá aqueles fiscais para apontar. Né? O console bidirecional é o computador de bordo. A gente consegue fazer a integração com todos esses atores aí. Eu falei lá atrás que também gera uma melhor eficiência no combate à fraude. Então, o que é a melhor eficiência no combate à fraude? Quando eu falei que quando a gente envia atualização remota, eu coloco a lista de restrito com 20, 30 minutos atualizada dentro do validador. Pô, isso é muito legal. O usuário liga e fala, olha, roubaram o meu cartão, e daí 20, 30 minutos aquele cartão já está bloqueado. Outro item que é possível, tá, que a empresa já implementou, se aquele cartão for apresentado, você pode configurar para não bloquear. Olha, eu não vou bloquear um cartão que foi roubado? Pode, você pode não bloquear naquele momento. Ou liberar a passagem, bloquear o cartão para uma próxima apresentação, mas não emitir alerta nenhum para o usuário que está com posse daquele cartão naquele momento. Por quê? Quando ele apresentar esse cartão via câmera Vision, eu vou tirar as fotos desse usuário e vou gerar um alerta para a central, enviando as fotos, a georreferência do veículo, com o momento exato da utilização. E se for o caso, vocês podem aí acionar o Departamento de Segurança ou Polícia da cidade e fazer a apreensão da pessoa que está de posse desse cartão. Isso é possível, é configurável no sistema, ou se não, simplesmente você pode bloquear e gerar o alerta, não precisa mandar a imagem, ou bloquear e mandar as imagens, não tem problema nenhum. Essa é uma lógica bem configurada dentro do sistema. Então isso a gente aumenta a eficiência no combate à fraude. Um cartão que vem sendo utilizado inúmeras vezes no mesmo carro, eu posso georreferenciar os locais de utilização para que seja feita uma ação de fiscalização depois. Então isso é possível e é totalmente viável dentro do validador com as funcionalidades que hoje ele dispõe. Novos serviços. O que a gente pode propor de novos serviços com essa conectividade? Hoje, com o validador com 4G, nós podemos prover Wi-Fi embarcado para o usuário. O que é Wi-Fi embarcado para o usuário? O usuário que é portador de um cartão, e aí se quiser também para o pagante em dinheiro pode, mas o interessante é para o usuário portador de um cartão, para que você fomente a utilização do cartão e o pagante de dinheiro faça a adesão ao cartão, você disponibiliza para ele uma internet dentro do ônibus. Para que ele possa ver uma rede social, mandar mensagem via WhatsApp, acessar o site da operadora, né? Por exemplo, bhtrans.com, e por aí vai. Né? Você pode compartilhar publicidade com esse usuário.
Fazer compartilhamento de mídia, tocar um vídeo institucional, ou uma música, ou algo que equivale. Né? E aí, já voltado ao SIO, ao Sistema de Informação ao Usuário, informar pontos de parada, próximas chegadas, né? Quando que o próximo ônibus chega naquele local de embarque, isso via app ou por letreiros externos, né? Via app é algo bem interessante, que você não tem o investimento de ter que colocar nos pontos de parada um letreiro, um painel. Né? Informações de rotas de linha, com pontos turísticos, pontos de comércio, né? Que você pode vender essa mídia, esses novos serviços para os empresários locais da região onde o veículo trafega. Aqui vem uma grande sacada, a inclusão de novos meios de pagamento. E o que tem a ver incluir novo meio de pagamento com conectividade de validador? Vem na parte de segurança, de autenticidade, né? De garantir o uso. Por exemplo, no QR Code. A validação do QR Code ela acontece offline no validador. Eu não preciso estar conectado para poder fazer a validação e liberação da catraca. Porém, de tempos em tempos, esse validador manda essa lista de tickets validados para uma central para que ela se espalhe nos demais validadores. Esse tempos em tempos é de 30 em 30 segundos, ou de 10 em 10, é configurado da forma que a gente achar melhor. Hoje a gente opera com 30 em 30. Né? Para quê? Para que esse mesmo TIT não venha a ser utilizado no outro veículo da mesma linha. Por exemplo, o MV é Europe Master Visa, é a sigla do padrão de cartões da Master e da Visa. Tá? Então a gente está usando o MV Contactless. Todo mundo sabe que transações com cartões de crédito ela é online, mas no caso do transporte não. Eu também libero a passagem de forma offline. Eu faço a autenticação do cartão de forma offline. Porém, de tempos em tempos, eu também envio essa transação para o mundo. Por quê? Se esse cartão foi um cartão roubado, que está na blacklist, eu atualizo todos os validadores e ele não anda mais. Então eu tenho aí uma defasagem de alguns segundos para que a fraude possa acontecer. Isso aumenta a nossa segurança. E a parte mobile, que também se encaixa na mesma lógica operacional do QR Code MV, tá? Para que a gente possa também aumentar a segurança na utilização. Ou via NFC, que eu faço o pagamento com mobile, que é Near Field Communication, que é aquele RFID, como se fosse o RFID que alguns telefones têm. Tá? Ou através de uma imagem QR apresentada na tela do celular, que ela é apresentada no mesmo lugar do QR papel. Tá? Por que não está usando NFC para tudo lá? Né? Porque a Apple ainda não disponibilizou para uso comercial o NFC dela, a não sei para aplicações da própria Apple. Okay? Então, com isso tudo que nós vimos aí, o que é a estrutura necessária para colocar um validador conectado? São 4 grandes itens. Né? Na verdade, são 3 que 2 se dividem, são os 2 da ponta. Alguns dos nossos clientes, a maioria deles, tem um data center, uma estrutura de data center própria. Então, isso pode ser colocado dentro da estrutura de data center dos nossos clientes, que são os servidores onde os validadores irão enviar e buscar informações. Porém, nós precisamos criar uma redundância para isso, para que o serviço tenha a maior disponibilidade possível. E todas essas features colocadas aqui podem rodar na nuvem. Então, você faz uma contratação de um serviço de nuvem. A empresa não pode prestar esse serviço ou indicar alguém, homologar alguém para vocês. Tá? Contratar um serviço de dados. O que é o serviço de dados? São os tipos de operadora que você tem disponível no mercado, né, para que possa ser instalado dentro do validador com uma banda X para utilização, dependendo do volume de funcionalidades que você for agregar, tá? Porque você pode colocar o validador na sua plenitude, mas não ligar algumas funcionalidades, como, por exemplo, o Wi-Fi embarcado para o usuário, mas você quer a gestão de frota e telemetria. Né? E fazer a aquisição da SPX 700, que é a família de validadores que tem todos esses dispositivos e esses hardwares dispostos no equipamento.
Quais são os desafios? Né? Porque até agora foi mil maravilhas, né? Maravilha, ó, conectado, manda, atualiza, muito legal. Né? Mas tem desafios. E qual é o maior desafio que nós temos hoje? É a rede celular do Brasil. Nós bem sabemos que existe muita área de sombra, uma capital como Belo Horizonte. Em vários lugares aqui na região urbana, nós não temos cobertura de algumas operadoras. E quando você sai para a região metropolitana, menos ainda. Né? Porém, o validador, como eu bem disse, ele não precisa estar online full time. Não precisa estar online o tempo todo. Ele pode mandar a informação e acumula a informação para que ela possa ser enviada quando ele tem conexão. Então, isso facilita muito o nosso operacional e facilita vencer esse desafio de conectividade. Erro na atualização. Também com base no problema de sombra, de rede, a gente acaba sofrendo com erro de atualização. Mandei uma lista de restrito, ela não chegou inteira, chegou parcial. Né? O validador também tem um dispositivo de download, né? E upload incremental, né? Que ele sabe aonde parou e depois começa daquilo ali. Isso também otimiza muito a banda. Né? E quando nós estamos conectados, né, todo mundo já ouviu falar aí dos famosos hackers, nós precisamos de maior segurança. É necessário maior segurança. Os validadores eles rodam com o sistema Linux. E a empresa 1 introduziu camadas de segurança, né, dentro dos equipamentos para evitar que um hacker venha invadir um validador por uma conexão wireless ou outra que equivale e venha prejudicar a nossa operação. Agora eu vou falar alguns cases, algo que já está em operação ou vai entrar logo em seguida. Tá? A cidade de Fortaleza. Hoje tem 100 veículos na cidade de Fortaleza, provendo um Wi-Fi embarcado para os usuários e a recarga automática. Né? E também a AVL, funcionando como AVL, não está integrado com o sistema de gestão de frota. Ele foi apresentado, o AVL foi apresentado para os empresários em uma interface que a empresa 1 criou só para provar a conectividade e mostrar a utilização do hardware como AVL, mas o Wi-Fi embarcado e a recarga automática estão em operação e o AVL entra ainda este ano. Tá? Nós estamos em desenvolvimento da integração com o sistema de gestão de frota. Garanhuns. Garanhuns, 100% da frota hoje utiliza QR Code como meio de pagamento do cartão eventual, do usuário eventual. Desculpa. E vamos entrar agora no próximo dia 23, que é amanhã, com o AVL, né? Integrado já com um parceiro de gestão de frota. Isso vai ser um grande case para nós, que é usando o validador, já como QR e AVL. Hoje o QR em Garanhuns está em papel. Ele vende nos guichês e a pessoa utiliza dentro do ônibus. E logo em seguida vamos lançar lá em celular, para que o usuário possa fazer a aquisição dos tickets via o seu celular, sem precisar se deslocar até um determinado ponto de venda, e assim pegar o ônibus e tirando o dinheiro do embarcado. Guarulhos. Guarulhos nós estamos começando hoje, estou com a equipe em campo, fazendo a instalação do QR Code no terminal de embarque, para que a gente possa provar lá a tecnologia para os nossos parceiros empresários. Começando com papel, emissão de papel, e logo em seguida vamos fazer também com o celular para que os usuários possam comprar e transpor a catraca com o seu dispositivo móvel. Só para fazer uma síntese, né, do que nós falamos de conectividade dos validadores, o validador online. Então ele me possibilita atualização e configuração, novos meios de pagamento, colocar integração com gestão de frota, ter um maior controle operacional, reduzir o custo do equipamento com interlocução com fornecedores, maior eficiência no combate à fraude, possibilitar serviços de recarga online e lista de restrito online, né? E colocar novos serviços, como por exemplo o Wi-Fi embarcado para os usuários. Ok? Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição aqui.
deixa eu ver se eles vão responder. Está falando que em breve vai ter outros que eles quiserem dar sugestão, aproveitando os canais. Pessoal, se vocês quiserem mandar sugestão de temas, a gente possa discutir, ou de aprofundar em algum tema que foi dito aqui nesse nosso encontro, vocês podem enviar aqui via mesmo webinar, ou enviar um e-mail para a Cris, e nós, logo em seguida, fazemos aí um outro encontro, e tem outros programados já, nós podemos fazer um bate-bola aí sem problema. Se alguém quiser me enviar um e-mail com dúvida, alguma coisa, meu e-mail está aí na tela, né? Vocês podem ficar à vontade e me enviar. A Cris está me informando que tem uma pergunta aqui. Como comentar se um dos desafios é a falta de conectividade nas nossas redes celulares? No caso, todos os ônibus passam em um ponto que tem Wi-Fi a cada 20 minutos. Poderia realizar essa atualização do provedor utilizando a rede Wi-Fi? Repete a pergunta, David. Vamos lá. Recebi uma pergunta aqui. Um dos desafios é a falta da conectividade das nossas redes de celular. No caso, todos os ônibus passam em um ponto que tem Wi-Fi a cada 20 minutos. Poderia realizar essa atualização dos validadores utilizando a rede Wi-Fi? A resposta é sim. Tá? O validador ele pode ficar com o Wi-Fi ligado o tempo todo. Né? E quando você ainda estiver provendo Wi-Fi para o usuário embarcado, ainda facilita mais ainda essa conexão com os pontos de conexões externas. Né? O grande ponto é, se for um ponto onde esse carro para fazer embarque e desembarque, eu acho que não vai ter problema nenhum. Vai ser só questão de velocidade de transmissão com a velocidade que o veículo está transpondo esse ponto. Mas é 100% possível de fazer via Wi-Fi. A tecnologia suporta e consegue fazer isso sem maiores problemas. Tem mais uma pergunta. Outra pergunta aqui do Luiz. Das 10 IOs, quais indicadores de telemetria que ela vai deixar disponível? Né? Isso vai depender do que você quiser fazer a conexão. Né? Como, por exemplo, hoje aqueles dois que eu falei, se o motor está ligado, o carro parado, isso também pode estar no I/O. Se o ar-condicionado está ligado, o carro parado também. Abertura de portas em movimento ou não, tá? Isso também pode estar. Luzes acesas ou não do veículo, se você quiser assim colocar, também pode. Então a I/O vai estar disponível para que a gente possa fazer a ligação com qualquer dispositivo que tenha essa interface dentro do carro. E aí poder te passar as informações num protocolo pré-definido pelo seu fornecedor de sistema de gestão de frota. Né? Isso é totalmente possível de fazer. Então hoje o que a gente já está prevendo, já tem protocolo pronto no validador, com ar-condicionado, a ignição, as 3 portas, veículo que tenham 3 portas, aí já ficariam 3 portas no máximo, né? A gente tem. Sensor que aí não é I/O, é o acelerômetro de freada, e não de telemetria. E com a CAN, aí sim nós podemos fazer uma estrutura de telemetria bem interessante, né, para saber se o motorista está dentro da linha verde, né, da condução verde. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta aí, Luiz. O próximo tem mais uma. Posso realizar a atualização apenas da lista de carro do bloqueio no validador 5 ou ter disponível com resolução SP700? Gustavo, estou vendo a sua pergunta aqui, se dá para atualizar a lista no validador SPX-W5 ou se está disponível só no 700. Para atualizar a lista no SPX-W5, você vai precisar colocar um modem externo, né, um AVL dentro do seu veículo para fazer essa conexão. Porém, os W5 hoje em dia não tem mais memória para trabalhar desse jeito. Por quê? Hoje você já tem a lista que você recebe no final do dia na garagem. Eu substituo a tabela antiga. Aqui eu faço ela incremental. Então eu preciso de espaço de memória para poder movimentar e alocar e fazer uma pesquisa eficiente nessas tabelas. Então com o SPX W5
a gente infelizmente não consegue fazer. Por dois motivos. Um por falta de memória e outro porque eu não tenho esse modem dentro do validador. Ok? Aí tem mais uma aqui, se tem previsão para essas tecnologias. De todas as tecnologias que eu estou vendo aqui, ó, tem previsão para essas tecnologias? De todas as tecnologias que eu citei aqui, existem duas que uma já está em teste, fase final de teste, que é o Zigbee, tá? Para que a gente não precise passar muito cabo dentro do carro. E a outra é a interface CAN. O protocolo CAN é conhecido, a gente sabe, mas é aquilo que eu volto a dizer. Nem todo fornecedor, nem todo fabricante, montadora, libera a CAN para interface. Mas todas já estão disponíveis no validador. Então, o validador SPX 700, se você fizer a aquisição de um agora, ele já sai com todas essas tecnologias, exigindo da gente só uma integração, um ajuste na informação que você quer receber. Mas o hardware já está todo completo com essas tecnologias que eu falei para vocês aqui. Acho que é isso. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser me mandar um e-mail depois, sem problema, estou à disposição para responder a vocês e esclarecer o que for necessário. Gostaria de agradecer o tempo que vocês me deram para poder expor essas tecnologias e muito obrigado e até uma próxima.